Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, em sabadão, 30 de maio de 2026. Mais um mês está indo embora e daqui a pouco já foi o primeiro semestre. Daqui 2 dias começa junho, mês da Copa do Mundo, mês das festas juninas e também mês do Guarani, né? Também tem jogo pela Série C. Lembrando, hein? Amanhã tem Guarani e Amazonas às 4 da tarde, depois o campeonato para 2 semanas, uma semana, né? E aí tem jogo lá no fim de semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Eu espero, do fundo do meu coração, que não tenhamos nenhum jogo de Série B, de Série C, de Série D no dia do jogo do Brasil. Ainda dá tempo, né, da CBF mudar o calendário, mudar os horários, mudar o dia, sei lá, porque é uma tremenda insanidade, né? Ter jogo no mesmo horário, ter jogo uma hora depois que acabar, enfim, eu sou totalmente contra. Acho que prioridade para agora é a Copa do Mundo. Já que o campeonato não vai parar, nem Série B, nem C, nem D, pelo menos dá para acomodar, né? Se a Série C ainda fosse um campeonato de alta visibilidade, tivesse vários contratos de TV, mas a maioria passa tudo no YouTube, né? Então não precisa sofrer tanto assim, não tem tantos compromissos comerciais desse jeito. Enfim, vamos aguardar. O fato é que o Guarani joga amanhã 4 da tarde contra o Amazonas e depois só aparentemente no dia 13. Então tem um final de semana de folga aí. Mas o Bom Dia Guarani não vai falar só disso não. Primeiro ele vai começar falando sobre a estreia do Guarani ontem no Campeonato Paulista Sub-20 contra o Porto de Porto Ferreira, time que foi promovido, né, agora no Campeonato Paulista Sub-20 tem acesso e tem descenso. O Porto foi um dos promovidos do ano passado, caiu no grupo do Guarani e perdeu. O Guarani 4-0, sem muita dificuldade. Jogo no Brinco de Ouro, a gente viu, eu achava que não, né, mas a gente viu alguns jogadores bem conhecidos, né, tanto da Copinha quanto de outras campanhas aí, né, o goleiro Ian, que jogou a Copinha, a dupla de zaga, o Nicolas e o Matheus Póvoa, ambos estão treinando, né, os três, na verdade. Os três não, quatro, né, o Vitinho, lateral esquerdo, também está treinando entre os profissionais, então uma defesa bem sólida, um time bem experiente. Outros jogadores conhecidos, né? O volante William, me fugiu o nome dele ontem, mas o William tá aí no jogo. O grande meio-campista Cauã Mineiro, muito potencial, tá treinando com o time de cima também. E aí lá na frente o Vinícius Bortolucci, que chegou a ser emprestado para o Ceará, voltou, teve uma lesão séria no joelho, inclusive fez gol. O Guilherme Batista fez gol também. O Michael também, um atacante. Então algumas caras do time aí que a gente já está habituado a ver. E olha, o Guarani vem forte, hein? Se for para jogar o campeonato inteiro com o Vitinho, com o Matheus Pova, com o Cauã Mineiro, com esse povo todo, tem chance de fazer um bom Campeonato Paulista Sub-20. Vamos acompanhar, porque é um campeonato longo, né? Ano passado o Guarani foi semifinalista e esse ano já arrancou. Muito bem, obrigado. Torcemos sempre pelo sucesso do Jairo Blumer, um cara de bom coração e um ótimo treinador. Bom, é isso. Campeonato Paulista Sub-20 em ação com o Guarani. Hoje também, como de costume, né? Todo sábado de manhã tem jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e do Campeonato Paulista Sub-17. Sempre lembrando que o Guarani faz um campeonato bem legal, tem bons times, né? Tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. Veio aí de vitórias, né? Veio aí nos últimos 5 jogos até agora, né? Ganhou 4 cada um, né? Teve aí uma derrota meio esquisita, né? Contra o Amparo, um resultado que eu acho que ninguém esperava, ninguém contava com isso. Ficou meio, né? Como é que o Amparo ganhou do Guarani? Enfim. O Guarani tem jogo
hoje, fechando, né, o primeiro turno. Não, fechando não, penúltima rodada do primeiro turno. Vai jogar contra o El Shaddai. El Shaddai também, um desses times novos aí, pouca expressão. Tem tudo aí para ser mais uma boa rodada, mais uma boa vitória, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17. Eu sempre digo, no Campeonato Paulista de Base, principalmente nessas idades, a primeira fase é muito fraca, um campeonato de baixo nível, o Guarani tende a jogar bem, tende a sobrar. Quando isso não acontece, gente, tem alguma coisa errada, hein? E aí nós temos que ficar de olho. Não é o caso dessa vez, e se Deus quiser, não vai ser o caso nunca. O importante é a molecada do Guarani se dar muito bem. É isso que a gente quer, é isso que a gente torce. Bom, rapidamente, né? Amanhã então tem Guarani e Amazonas. Aparentemente o Guarani com força máxima. Não sabemos aí nenhum problema de ordem médica, né? Que chame a atenção. Lateral Ian e lateral Inayan estão de volta. Resta saber se o Rian vai continuar como titular ou não. Muito zum aí que o Guarani pode manter o mesmo time que na semana passada venceu o Barra, né? Então, lembrando, Kaique França no gol, Rian na lateral direita, a dupla de zaga Maurício Antônio e Jonathan Costa, já tem 3 gols na temporada, hein? O lateral esquerdo, o Emerson. No meio de campo, o William Farias, o Carlos Eduardo, o Isaac e o João Paulo. E na frente, o Guilherme Cachoeira e o Maranhão. Talvez esse esquema do 4-4-2 voltando aí a aparecer em mais um jogo. Interessante. Eu não consigo cravar que vai ser isso, porque o técnico Hélio Zenando, ele sempre tem alguns ajustes para fazer dependendo do adversário, né? Vou falar um pouco do Amazonas amanhã, mas tem uma combinação meio perigosa para esse jogo amanhã, que é estreia de camisa mais adversário com técnico novo. Então isso aí é uma fórmula que historicamente o Guarani não tem boas experiências. Mas vamos torcer para chutar esse retrospecto negativo para lá e, enfim, o Guarani somar mais uma vitória, chegar aos 18 pontos e, como a gente falou, com possibilidade de terminar a rodada na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Praticamente aí metade, né, do campeonato já vai ter passado. Esse jogo de amanhã, ele vai acontecer pela 9ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 jogos acontecem hoje. Tem Itabaiana e Volta Redonda, para o Guarani tanto faz, mas é um jogo importante na briga contra o rebaixamento. Tem Floresta e Confiança, também não importa muito para o Guarani, né? O Floresta está ali no meio da tabela, o Confiança está tentando sair lá de baixo, né? Então não precisamos perder muita energia. O Floresta está em 8º, na verdade, né? Tem Botafogo da Paraíba e o Maringá, o Botafogo tentando sair do atoleiro e o Maringá o 6º colocado. Vamos ficar de olho, porque uma vitória pode fazer o Maringá passar o Guarani. E fechando, Caxias e Ituano. Aí sim, um jogo que interessa, né? O Ituano em 4º lugar, o Guarani em 5º. Um empatezinho aí, ou até mesmo... O negócio do Caxias ganhar é que vai se empolgar muito, né? Vai para 15 pontos também. É um jogo de 2 times do G8. Então vamos ver aí. Torcer para um empatezinho para ninguém ir para lugar nenhum. E o Guarani conseguir galgar mais algumas posições. Fechou? Amanhã falamos mais de Guarani e Amazonas. Bom sábado para vocês, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani e sempre nos perguntando onde está Álvaro Caro Preso, a SAF do Guarani.